teve a sua vida perseguida, com tentativa de homicídio, tentativa de assassinato, mas Deus foi fiel com aquele homem, porque sobre ele tinha uma promessa. Sobre ele o Senhor Jesus Cristo tinha liberado uma palavra de vitória, que alguns dos que estavam ali não veriam a morte até que viesse o reino de Deus. Diz-nos a palavra do Senhor e a história, que a maioria dos apóstolos já haviam sido martirizados. Aquele é o último, mas aquele homem de Deus permaneceu firme na presença do Senhor, não se deixou abater pelas adversidades, não deixou que a pressão da prova viesse sufocar a sua fé e o testemunho de Jesus na sua vida. E por causa da sua perseverança, aquele homem fiel, aquele servo do Senhor, aquele homem que por toda a sua vida seguia Jesus, testemunhando da sua palavra, foi lançado na ilha de Patmos. Ele mesmo declara no capítulo 1 que pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, ele se encontrava naquele lugar terrível, naquele lugar onde a sua vida corria sérios riscos. Mas diz-nos a palavra que no dia do Senhor, João foi arrebatado e ali ele teve visões celestiais. Eu quero te dizer que é nessa prova que os céus vão se abrir sobre a tua vida. Eu quero te dizer que é nessa circunstância difícil é que Deus vai se revelar pessoalmente a você. Não pense você que é no tempo das facilidades e da prosperidade. Porque no tempo da prova, querido, é que nós vemos quem serve e quem não serve a Deus. É no tempo da dificuldade é que chegamos à conclusão de quem verdadeiramente tem Jesus dentro do seu coração. E Jesus naquela prova, com a sua vida correndo risco, ele foi arrebatado e Jesus se revelou pessoalmente àquele homem de Deus. Você quer ter visões celestiais? Te prepara. Deus vai permitir circunstâncias para que você tenha um encontro pessoal com Ele. Jesus vai permitir situações para que só você e Ele tenham um particular. E pode ser nessa noite, você que saiu da sua casa, que não se conformou com essa chuva, que não se conformou com esse tempo, mas veio porque em seu coração arde o anelo pela presença do Senhor. Deus está computando no céu o teu esforço, a tua dedicação, a tua consagração, e Ele vai recompensar, te dando visões celestiais, rompendo o céu sobre a tua vida e abrindo as portas, operando o milagre que você precisa nessa noite. Eu não sei o que o teu coração deseja, mas uma coisa é certa: aquele que conhece as intenções do coração, ele sabe as tuas necessidades e tem o poder de suprir uma a uma para que o nome dele na tua vida seja glorificado. João foi arrebatado e viu a glória de Deus. A igreja estava sendo perseguida, estava sob intensa perseguição. Essa luta que você está passando nem chega aos pés da luta que a igreja na época passava. Naquela época os imperadores lançavam crente lá no meio da arena para ser devorado pelos leões. Naquela época os imperadores esfolavam aqueles que testemunhavam do nome de Jesus Cristo. Naquela época o imperador Nero pegava os crentes, enchia de alcatrão e fazia deles tochas ali no palácio real. Naquela época muitos pereceram pelo nome do Senhor, mas não abriram mão da sua fé. Eu quero te dizer que a intensidade dessa prova, querido, não chega nem aos pés do que a igreja primitiva sofreu. Mas nesta noite Deus tem uma boa notícia. O mesmo Deus que deu vitória à igreja primitiva é o Deus que está no controle da tua história nessa noite. Eu não sei a intensidade, nem a proporção da luta que você está enfrentando, mas uma coisa é certa: o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na tua vida. Eu não sei se é impossível que você está precisando da paz de Deus, mas o meu Deus, Ele é especialista em fazer o impossível tornar-se possível na vida daquele que crê.
Lázaro já estava 4 dias sepultado. E Jesus chega. No tempo do homem ele estava atrasado, mas no tempo de Deus chegou na hora certa. Eu quero te dizer que o milagre não vem no teu tempo. No teu tempo ele pode estar até atrasado. Aleluia. Mas no tempo dele, ele vem na hora certa. E quando ele chega, é para mudar a história. Eu creio. Se você já está sentindo a presença dele aí, te alegra. Ele chegou para mudar a tua história nessa noite. Aleluia, Deus. Ele chega lá, estava todo mundo pranteando ali. As irmãs estavam se derramando em lágrimas. Diz-nos a palavra que Marta foi logo a primeira que saiu ao encontro de Jesus. Chegou cara a cara com Jesus e disse: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, que amava Lázaro, diz a palavra, respondeu para ela: o teu irmão há de ressuscitar. Deus tem liberado palavras de vitória sobre a tua vida. Você tem tomado posse. O mesmo Deus que disse que Lázaro iria ressuscitar é o Deus que está dizendo nessa noite: você vai sair dessa situação. Aquele que te colocou é poderoso para te tirar. Aquilo aí deixou bem claro para os discípulos que eles iriam lá para fazer Lázaro ressuscitar. Aquela morte era para a glória de Deus. Porque não há nada que Deus não possa fazer nessa terra. Você pode não ressuscitar morto, mas Deus tem poder de ressuscitar. E da vida ele tira e não deve satisfação a ninguém, porque ele é Deus. Então Marta replica, dizendo: eu sei, Senhor, quem vai ressuscitar só na ressurreição do justo. Eu sei, Senhor, tu vai operar um milagre. Mas eu acho difícil isso acontecer agora. Se tu pensar assim, não acontece. Mas se tu crê na palavra de Deus agora, nesse momento, Deus pode estar operando em teu favor. Aleluia. Porque se você espera só aquilo que você pode ver, isso não é esperança. Mas se esperamos aquilo que não vemos, com impaciência nós esperamos. A fé é isso. É crer naquilo que você não está vendo, mas tem certeza que Deus vai trazer a existência. Jesus respondeu a Marta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê, nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse: eu creio, Senhor. Foram lá. Aí chega Maria, se derrama aos pés do Senhor. Tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Levaram Jesus até lá. E ele disse: tira a pedra. E Marta responde: Senhor, mas já é de 4 dias. Agora eu tinha dito que tinha crido no milagre. Ou você crê ou você não crê. Ou você toma uma posição ou você não toma. Com Jesus ou vai ou racha, não tem meio termo. Se você crê no teu milagre nessa noite, se você crê que Deus é poderoso para realizar, e não te alegra, glorifique e exalta, porque a mão dele está estendida para te abençoar. Eu sei, Senhor, mas é de 4 dias. Já passou muito tempo. O teu Deus, ele tem o domínio do tempo. Na oração de graça de Daniel, ele diz: tu és aquele que muda os tempos e as estações. Tu estabelece reis, tu depões reis. És tu que está no controle. Quando Ezequias foi curado milagrosamente, diz-nos a palavra que ele pediu um sinal. Qual é o sinal que eu vou ter de que eu vou subir à casa de Deus? Aí Isaías deu a opção para ele: tu quer que o ponteiro do relógio avance 10 graus ou recue 10 graus? Avançar é fácil, é algo natural. Ele pediu recue 10 graus, e o relógio não era como o de hoje, era relógio do sol. E Deus deu sinal, fazendo o ponteiro recuar 10 graus atrás, porque Deus, quando ele quer fazer o tempo voltar, ele faz e acabou-se. Aí Jesus responde a Marta: não te hei dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tem que crer, querido. Eu não sei como é que está a tua situação, eu não sei se tu está crendo ainda, eu não sei como é que está a tua fé na presença de Deus. Mas uma coisa eu sei: Deus está preparado para mudar essa situação, e é hoje, no nome do Senhor Jesus. Se tu crês, tu vais ver a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? É o milagre que Ele vai manifestar na tua vida. É a coisa surpreendente que Ele vai realizar para surpreender aqueles que disseram que não vai acontecer na tua vida.
E a glória brilha, querido, chama atenção. Essa vitória vai surpreender aqueles que abriram sua boca para dizer que não vai acontecer. Eles vão ter que morder ali e confessar, só o Senhor é Deus. Aqueles que disseram na tua cara que o teu Deus é poderoso, eles vão ter que ver a glória. Aqueles que duvidaram, que até apostaram que o milagre não ia acontecer, que a tua família não ia ser restaurada, que você não ia sair dessa situação, eles vão ter de participar do banquete que você vai dar em ação de graça a Deus. Convida, porque isso é cumprimento do Salmo 23, Senhor. Prepara-te diante de mim uma mesa perante os meus inimigos. Quem são os inimigos? Aqueles que duvidam da vitória de Deus na tua vida. Aqueles que apostam na tua derrota. Aqueles que disseram: tá nessa, vai morrer nessa. Que na última palavra é o Deus que dá vida em abundância. Tu tá nessa, mas tu vai sair dessa. Não seja como Israel no deserto, que entrou no deserto e a primeira geração morreu no deserto porque não creu. Seja como Josué e Caleb, correram risco de vida, mas Deus honrou e entraram na terra prometida para conquistar. Deus tem terra para conquistar nessa noite. Deus, Ele vai fazer você conquistar nessa noite. Mas para conquistar, tem que crer nas promessas de Deus. Os 10 espias disseram: não podemos conquistar, não podemos entrar lá, porque as cidades lá douradas até o céu, bem gigante, aos olhos deles somos como gafanhoto, até os nossos próprios olhos somos como gafanhotos insignificantes, como insetos que facilmente se esmaga. E entra Josué na história com Caleb dizendo: calai-vos, eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor já nos entregou. Porque se tão somente obedecerdes ao Senhor, Ele vai se agradar de nós entregando a herança que já nos garantiu. E diz-nos a palavra que quando eles iam ser apedrejados, a glória de Deus se manifestou ali. Aleluia. E os adversários foram punidos. Josué e Caleb e a segunda geração de Israel entrou para conquistar a terra prometida. Rebachuri andarabacandaramanai. Se aquele que faz parte do teu ciclo familiar ou social não crê, não importa. O que interessa é que você crê e pela tua fé Deus vai te dar vitória nessa causa. Eu não sei o que é que você tem colocado diante de Deus. Eu não sei qual é a tua expectativa com relação àquele que te prometeu. Mas uma coisa é certa, ainda que A e B não creia, não importa. O que importa é que você crê e pela tua fé Deus vai entrar com providência nessa causa. João estava na ilha de Patmos. Deus se revela, Jesus se revela a ele. A igreja perseguida. Muitos talvez já pensando que Jesus tinha desamparado. Mas sabe o que eu me alegro, querido, nessa passagem? É que Deus, Ele se lembrou dessa igreja. Aleluia. Pode toda a tua casa se esquecer de ti nessa prova, querido. Pode aquele teu amigo íntimo, inseparável, ter te deixado na mão nessa situação. Mas o Deus que te chamou, Ele está presente nessa circunstância para te dar vitória. Diz o salmista, os filhos de Coré no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o lugar seguro onde nós nos refugiamos. Isso Ele quer dizer. Ele é a nossa fortaleza, o nosso lugar, a nossa cidadela, o nosso lugar de defesa. Ele é socorro bem presente na angústia. Angústia é um sentimento que vem quando você olha para frente, para trás, para a direita, para a esquerda e não consegue ver solução para essa causa. É nessa hora que Deus ele entra, abre os céus, rompe o caminho diante de você e te faz chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Aleluia, ainda que agora você não esteja vendo, mas se você crer, Deus vai dar uma solução nessa causa. Eu não sei quais são as impossibilidades dessa circunstância, mas Deus ele é poderoso para abrir caminho nesse mar e te fazer passar pé enxuto do outro lado cantando o hino da vitória. Ele é socorro bem presente na tribulação.
ainda que a igreja estava intensamente sendo perseguida, mas Deus não esqueceu a igreja de Filadélfia. O próprio Jesus escreve, ele dita a João a escrever uma carta àquela igreja, uma mensagem, para que eles estivessem cientes que ainda que no tempo presente, na geração que eles viviam, eles estavam sob intensa perseguição, o calor da prova, da fornalha, da dificuldade estava grande, mas Deus não estava de braços cruzados contemplando a dificuldade daquela igreja. Quando eu vejo a visão de João que ele descreve no capítulo 1, eu observo o seguinte, ele diz que quando ele foi arrebatado, ele viu uma voz como de muitas águas por trás dele. Quando ele volta para ver quem falava, ele via um como o filho do homem que andava no meio dos 7 castiçais. Às vezes parece que Jesus está parado, né, amados? Às vezes tem circunstâncias que nos levam até mesmo pensar que Deus, ele está cego, surdo e ausente da circunstância. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus está em movimento nessa causa. Jesus, ele não está sentado no trono, ele se levantou e está agindo em teu favor. Ei, meu Deus! Ele anda no meio dos 7 castiçais. O castiçal era símbolo da igreja, aquela igreja local. Todas as 7 igrejas a que foi endereçada aquelas cartas. Eu quero te dizer que ele está em teu redor, está caminhando, está em movimento, ele está trabalhando, ele está agindo e na hora certa ele vai manifestar um milagre em teu favor. O teu adversário pode até zombar de ti dizendo que o teu Deus te esqueceu, mas o teu Deus na sua palavra ele escreve, ainda que uma mãe que amamenta, uma criança, nem esquecer dela, eu todavia não me esquecerei de ti, porque o teu nome está escrito nas palmas das minhas mãos e os teus muros estão diante de mim. Ainda que o teu amigo íntimo se esqueça, Deus ele está presente na tua vida. Ainda que aquele em quem tu depositava esperança te deixou na mão, o teu Deus estende a dele nessa noite de poder e de vitória para te tirar dessa situação. Aleluia. Aquela igreja sofria, aquela igreja estava passando por prova, mas diz-nos a palavra que Jesus ele se revela de uma forma diferente. Ele diz, João, escreve para a minha igreja que se encontra em Filadélfia, que significa amor fraternal, ou fraternidade. Um povo que apesar da prova, não deixou o seu coração endurecer. Um povo que apesar da prova, não se desviou do centro da minha vontade. Um povo que apesar da prova, não rejeitou a minha palavra e não negou o meu nome. Um povo que apesar das provas, não apostatou da fé, mas permaneceu firme, crendo na vitória que eu tenho preparado para eles. Ele disse, escreve aí, isto diz aquele que é santo e verdadeiro. É aqui que começa o negócio. Porque Jesus ele se revela àquela igreja como aquele que é santo e verdadeiro. Porque se nós formos ler a história dessa igreja, eu não tenho muitas informações históricas, mas pelo menos as informações bíblicas, elas relatam que aquela igreja era uma igreja fiel, foi uma das igrejas que não recebeu repreensão, mas só elogio da parte de Deus. Foi uma das igrejas a quem Jesus consolou, sendo a outra a igreja de Esmirna, na qual ele exortou que fosse fiel até a morte, que ele lhe daria a coroa da vida. E diz-nos a palavra também que essa igreja está vivendo intensa perseguição dentro e fora. Porque se você for ler os versículos seguintes, dentre os quais nós fizemos menção, ao chegar no versículo 9 dessa mesma carta que João escreveu à igreja, ao anjo de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, ele diz lá que ele fará aos da sinagoga de Satanás. Sinagoga no grego significa justamente reunidos juntos. É essa expressão que significa a palavra sinagoga, reunidos juntos. Tinha um ajuntamento diferente no meio daquele povo. Tinha aqueles que eram fiéis, mas tinha um ajuntamento ali diferente.
A Bíblia taxa eles de sinagoga de Satanás. Nós vemos que aquela igreja, ela era perseguida fora pelos imperadores e dentro pelos da sinagoga de Satanás. Tinha oposição dentro e fora da igreja. Eu não sei se a oposição que você está enfrentando é dentro da tua casa, dentro da igreja, no teu trabalho, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele conhece as tuas obras, Ele está de olho e Ele vai agir em teu favor, porque a sinagoga de Satanás não pode prevalecer contra a igreja de Deus. O que é de Deus é de Deus, é eleita, é preciosa, é comprada, ela teve um preço e tem um possuidor, e o possuidor, ele é ciumento. O teu possuidor, ele é ciumento. A palavra do Senhor diz lá, Tiago declarou, que você não sabe que o espírito que habita em vós, ele tem ciúmes? Jesus não gosta de ser dividido com ninguém. A sinagoga de Satanás estava dividida. Estava na igreja, mas servia a um outro Senhor. Estava no meio do povo de Deus, mas o seu coração pertencia a um outro monarca, que não era o rei dos reis, o rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está vendo tudo. Deus está passando agora um scanner na sua igreja e está observando um por um, porque Ele sonda, esquadrinha os corações, e isso para cada um, para dar a cada um conforme as suas obras. Aquela igreja estava passando dificuldade por causa da sinagoga de Satanás, que estava tentando contaminar e minar a fé daquele povo, mas a poder no sangue de Jesus. E Deus está te alertando: não cede a sinagoga de Satanás. Não cede a sinagoga de Satanás. Porque a sinagoga de Satanás já tem destino selado. A igreja não. A igreja tem oportunidade de ir para o céu. Essa é a promessa de Jesus para a tua vida. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A sinagoga de Satanás quer roubar a tua coroa. Quer te tirar da presença de Deus. Quer te fazer descer dos lugares celestiais que Cristo te assentou. Quer te tirar do lugar de privilégio que Deus te colocou na sua presença. Não cede ao conselho da sinagoga de Satanás, porque a sinagoga de Satanás já tem destino selado. Não deixa que o diabo te tire a vitória que Deus já te garantiu no Calvário. Quando Jesus diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, é porque a tua coroa já está preparada. Porque o que Deus conquistou no Calvário, a tua vitória, já foi garantida. Agora você tem que lutar para permanecer com ela até o fim. Não adianta começar no Evangelho e terminar no mundo. Não adianta, como diz Paulo aos Gálatas, começar no Espírito e terminar na carne. Porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, mas só aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Só aqueles que entregaram seu coração de corpo, alma e espírito para Jesus. E sem reservas. A igreja estava sendo perseguida. A sinagoga de Satanás estava fazendo pressão por dentro. Os imperadores, pressão por fora. Mas a igreja estava sofrendo, mas crendo que Deus ia entrar com providência naquela causa. Ele diz isso, diz o que é santo. Jesus é separado, ele não se mistura. A sinagoga de Satanás era um juntamento misturado. Eles tinham abraçado o presente século. Eles tinham cedido à pressão do imperador. Eles estavam também cultuando o imperador. Eles tinham se corrompido com o mundo. Mas nessa noite eu quero te dizer, ainda que a pressão seja grande, permaneça firme, que a tua vitória é garantida em Jesus Cristo. Podem te chamar de quadrado, podem te chamar de quem não está na moda, porque no final a gente vai ver quem vai rir por último. Glória a Deus, aleluia! Eles podem estar zombando de ti hoje, mas aqueles que zombam vão chorar amargamente naquele dia, e você vai sorrir e se alegrar por toda a eternidade pela vitória que Deus já te garantiu no Calvário. Então não ceda! Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O que tu tens garante a tua coroa, a tua fé. Não deixa o diabo minar a tua fé. Não deixa o diabo vir com essas ideias mirabolantes de que você pode compactuar com as coisas do presente século. Teve um missionário, eu já vou encerrar, teve um missionário que começou bem a carreira dele. Um missionário chamado Demas.
começou seguindo o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Deus começou a fazer grandes obras. O missionário de peso estava lá do lado de Paulo, sofrendo as aflições com ele, passando lá as prisões juntamente com Paulo. Paulo escrevendo e fazendo menção do seu amigo e missionário, cooperador da obra Demas. Mas quando chega na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo ele começa a escrever as últimas palavras para o seu filho na fé, Timóteo, ele declara lá: eu estou sozinho, só Lucas está comigo, porque Demas me desamparou, abraçando o presente século. Que testemunho triste que esse missionário deixou para as gerações futuras. Um homem que começou bem e terminou mal. Mas sabe o que mais me alegra? É que apesar de Demas ter abraçado o presente século, Paulo ele declarou nas suas últimas palavras dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me está reservada a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Sabe por que tem gente que quer ser que nem Paulo? Porque ele permaneceu até o fim. Sabe por que muitos não lembram de Demas? Porque ele abriu mão de Jesus pelo presente século. Aquele que abre mão de Jesus pelo mundo, ele é esquecido. Mas quem permanece, Deus honra na terra e faz um memorial para todo o sempre. Ponha-se de pé nessa noite. Eu não sei qual é a perseguição que tem afligido a tua alma. Eu não sei por quais provas Deus permitiu que você passasse. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A igreja só ora e busca quando está sob intensa perseguição. É impressionante isso. Tem muita gente que quando está na bênção, perde o interesse pela oração e pelo exame minucioso da palavra. Mas quando o negócio aperta, o negócio estreita, quando a palavra do Senhor, como ela declara, quando o diabo se levanta, fecha o seco, é que a igreja vai para, é que o povo vai para a igreja, o povo vai buscar Jesus, o povo lembra que há um no céu que merece louvor e adoração e tem o poder de dar livramento. Sabe por que Jesus está permitindo isso? Porque Ele quer você na presença dEle. Ele quer abrir o céu sobre a tua vida, te dar visão espiritual, fazer coisas novas na tua vida, fazer de você não só abençoado, mas um canal de bênção para outras vidas. Mas cuidado com a sinagoga de Satanás. Nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, eu quero fazer um convite a você que ouviu essa palavra. A palavra do Senhor diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu não sei quantos ainda estão com a coroa aqui, mas o Senhor Jesus sabe. Mas você que ainda está em dúvida se a sua coroa ainda está de pé ou não está, Jesus aí te faz o convite nessa noite. Você que quer fazer uma nova aliança com Deus. Por um momento você cedeu ao conselho da sinagoga de Satanás. Você deu uma voltinha por onde não devia. Ali o seu semblante caiu, você perdeu a alegria da salvação, perdeu a certeza de vida eterna, está em dúvida se Deus vem sobre você com juízo ou com misericórdia. Porque quem está nas trevas fica confuso. Tem uma visão terrível de Deus como um Deus irado, um Deus que está pronto para destruir. Deus quer te abençoar, quer te perdoar, quer mudar a sua história, quer te sarar, quer te tirar das trevas e trazer você para a maravilhosa luz dele. Mas Ele só pode fazer isso se você der um passo para Ele. O resto deixa que Ele faz na tua vida. Antes de passar para o pastor Denis, eu quero saber se há alguém que quer fazer uma nova aliança com Deus hoje. Você sabe do que eu estou falando, você conhece, você sabe o que é pecado e o que é justiça. Porque o Espírito Santo e a tua consciência agem em conjunto para te convencer. Você sabe como você está diante de Deus. Ah, mas o que é que vão pensar de mim? O que interessa, querido, é o que Jesus vai pensar de ti se você rejeitar a salvação dele. O que os outros vão pensar não importa. O que importa é o que Jesus vai pensar se você abrir mão, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 2, de uma tão grande salvação que nenhum outro pode fazer por você. Alguém no nosso meio. Disso eu sei. Agora eu não sei quem é porque o Espírito Santo me revelou. Porque se revelar eu aponto e falo. Se houver em nosso meio
Alguém que quer fazer uma nova aliança, se manifeste hoje. Amanhã eu não garanto, eu não sei, não me pertence, pertence a Deus. Eu quero passar para o pastor Denis. Mas eu não quero sair daqui sem que você seja abençoado. Eu não quero sair daqui nessa noite sem que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Sem ver as promessas de Deus se cumprir pelo teu ato de obediência. Então, se você quer se reconciliar, fazer uma nova aliança, hoje Jesus está te chamando. Não sou eu que vou mudar a tua vida, é o Senhor Jesus. À medida que você abrir o coração para Ele. Dou-lhe uma. À medida que você se entregar, Deus vai operar. Dou-lhe duas. Se você der um passo para Jesus hoje, Ele vai mudar a tua história. Dou-lhe três. Amém? A mensagem ela foi entregue. A palavra do Senhor ela foi lançada. Agora depende de você. Mas eu vou para casa satisfeito por eu entreguei aquilo que Deus mandou entregar nessa noite. Amém? Que você seja abençoado por Deus. Não se preocupe com a prova, nem com a intensidade da mesma. Se preocupe em permanecer fiel a Deus, porque Ele é fiel e justo para te abençoar e te dar livramento nessa causa. Vamos orar ao Senhor nessa noite e agradecer pela palavra de Deus. Já vou passar para o pastor. Deus, te agradeço pela tua palavra, te louvo pela mensagem dessa noite. Trabalha nos corações, entra com providência, remove a incredulidade. Oh Deus, a pedra do coração que impede muitos de alcançar a vitória. Revivifica-os na tua presença, que o teu Espírito, Senhor, seja derramado de forma sobrenatural na vida dos teus servos, para que aquele que está na tua presença seja revestido, fortalecido, renovado. Deus da glória, e seja usado com poder, Senhor, nesta terra, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, te pedimos nesta hora que a tua palavra, como um fogo e um martelo que esmiuça a penha, faça a obra e o Senhor venha entrar com providência nas causas impossíveis da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço por